Olá! Reflexão e paz traz para você o livro de Êxodo. O que você sabe sobre ele? E o que o livro de Êxodo fala? Bem, você vai aprender o que cada livro da Bíblia quer nos transmitir. Não esqueça de se inscrever no canal, curtindo, compartilhando e, claro, ativando o sininho. Êxodo. Ele conta a história do Êxodo, ou seja, de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito por sua fé em Deus, que escolheu Israel como seu povo. Liderados por seu profeta, Moisés, eles viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Javé lhes promete a terra de Canaã, a terra prometida como recompensa por sua fidelidade. Os israelitas passam a fazer parte da aliança com Javé, que lhes fornece suas leis e instruções para a construção do tabernáculo. Segundo o relato, Deus então desceu do céu e habitou com eles, liderando o povo na guerra santa para conquistar a terra e conseguir a paz. Tradicionalmente atribuído ao próprio Moisés, os estudiosos modernos entendem que o livro foi, inicialmente, produzido no cativeiro da Babilônia, tendo como base tradições escritas e orais mais antigas com revisões finais no período pós-exílio. Alguns estudiosos defendem que este é o mais importante livro do Antigo Testamento, pois ele define as principais características da identidade de Israel, a memória de um passado marcado por dificuldades e pela fuga, uma aliança com Deus, que escolheu Israel, e o estabelecimento de uma vida comunitária e as leis necessárias para mantê-la. Não há consenso unânime entre os estudiosos sobre a estrutura do Êxodo. Uma forte possibilidade é que a obra seja um díptico, ou seja, uma obra em duas partes, com a divisão entre as partes 1 e 2 na travessia do Mar Vermelho ou no começo da teofania, aparição de Deus. Segundo esta tese, a primeira parte conta como Javé resgatou seu povo do Egito e os levou pelo deserto até o Monte Sinai, e a segunda, a aliança entre Javé e o povo. Os filhos de Jacó e suas famílias se juntam ao irmão deles, José, no Egito. Uma vez lá, os israelitas começam a se multiplicar. Muitas gerações depois, o faraó, temendo uma traição por parte dos israelitas, ordena que todos os recém-nascidos fossem atirados no Nilo. Uma levita, identificada em outra parte como sendo Joquebede, salva seu bebê lançando-o num cesto de vime pelo Nilo. Encontrou a criança, a chama de Moisés e a cria como se fosse dela. Mas Moisés sabe de sua origem. Um dia, já adulto, assassina um capataz egípcio que está surrando um escravo hebreu e foge para Midian. Lá ele se casa com Zípora, a filha do sacerdote midianita Jetro, e se encontra com Deus numa sarça ardente. Moisés pergunta o nome de Deus, que responde: Eu sou o que sou. Deus pede a Moisés que retorne ao Egito e leve os hebreus até Canaã, a terra prometida a Abraão. Moisés retorna ao Egito e não consegue convencer o faraó a libertar os israelitas. Deus então inflige aos egípcios 10 terríveis pragas, as pragas do Egito, incluindo um rio de sangue, uma infestação de rãs e a morte dos primogênitos. Moisés lidera os israelitas depois de uma perseguição do faraó, que renega seu consentimento obtido à força, através do Mar Vermelho. O deserto se mostra difícil e os israelitas reclamam, lembrando da vida no Egito, mas Deus lhes fornece, milagrosamente, água e o maná. Os israelitas chegam então na montanha de Deus, onde Moisés recebe a visita de Jetro, seu sogro, por sugestão do qual ele nomeia juízes para governar Israel. Deus então pergunta se os israelitas concordam em ser seu povo. Depois de aceitar, o povo se reúne no sopé da montanha. Com trovoadas e relâmpagos,
fogo e nuvens de fumaça, ao som de trombetas e rugidos na montanha. Deus aparece no pico e o povo ouve a voz de Deus, que ordena que Moisés suba ao topo. Deus então lhe dita os 10 mandamentos com todo o povo ouvindo. Moisés escala a montanha e aparece diante de Deus, que lhe dita o código da aliança. E lhe promete Canaã se ele for obedecido. Moisés desce a montanha e escreve as palavras de Deus e o povo concorda em obedecê-las. Deus chama Moisés de volta para a montanha e ele lá permanece por 40 dias e 40 noites. No final deste período, Moisés desce com as tábuas da lei, o decálogo gravado em 2 tablets de pedra escrito pelo dedo de Deus. Deus deu instruções a Moisés sobre como deveria ser construído o tabernáculo, uma tenda na qual Deus habitaria permanentemente entre seu povo escolhido, além de instruções sobre as vestes sacerdotais, o altar e os vasos sagrados, o procedimento para a ordenação dos sacerdotes e os sacrifícios diários que deveriam ser oferecidos. Arão é nomeado como sumo sacerdote hereditário. Enquanto Moisés está com Deus, Arão fabrica um bezerro de ouro, que o povo passa a venerar. Deus informa Moisés da apostasia do povo e ameaça matá-los todos, mas cede aos apelos de misericórdia de Moisés, que desce a montanha, despedaça os tablets e ordena que os levitas massacrem os infiéis. Deus ordena que Moisés suba a montanha novamente e refaça 2 novos tablets. Em seguida ele desce, desta vez com a face transformada, o que o obriga a cobrir o rosto com um véu daí em diante. Ele reúne o povo e repete os mandamentos recebidos de Deus, incluindo a guarda do sabá e a construção do tabernáculo. A partir daí, Deus passou a habitar entre o povo no tabernáculo e viajou o tempo inteiro com eles. A tradição judaica e cristã defende Moisés como autor do Êxodo, e de todo o Pentateuco, a crescente percepção acadêmica de discrepâncias, inconsistências, repetições e outras características do Pentateuco levou os estudiosos a abandonarem essa ideia. Em datas aproximadas, o processo que resultou no Êxodo e no Pentateuco provavelmente começou por volta de 600 a.C., quando tradições escritas e orais mais antigas foram colecionadas em livros similares aos conhecidos atualmente e a forma final foi estabelecida por volta de 400 anos antes de Cristo. É claro que a estrutura principal da narrativa já era conhecida muito antes do século VII, nas alusões ao Êxodo e à viagem pelo deserto contida nas profecias de Amós e Oséias um século antes. A história do Êxodo é um mito fundador de Israel, recontando como os israelitas foram libertados da escravidão por Deus e entraram numa aliança com ele através da aliança de Moisés. O livro não deve ser tratado como uma narrativa histórica no sentido moderno, pois isto exigiria uma avaliação crítica das fontes e não aceitaria que Deus fosse a causa dos eventos. No Êxodo, tudo é obra de Deus, que frequentemente aparece pessoalmente, e o cenário histórico é vagamente mencionado. O objetivo do livro não é o relato do que realmente aconteceu e sim o reflexo da experiência histórica da comunidade exilada na Babilônia, depois, em Jerusalém, que enfrentava o cativeiro no estrangeiro e precisava chegar a um bom termo em sua compreensão de Deus. O que eu tiro como lição de Êxodo é que ele fala sobre a obediência a Deus, a perseverança, a fé, comunhão, e que tá com ele não passa fome e sede. Agora é com vocês, qual é a lição que você tira? E de qual estado você está assistindo? Deixe nos comentários, que eu irei responder a todos. Grande beijo! Lembrando que não esqueça de se inscrever no canal, curtindo, compartilhando e ativando o sininho.